alguma coisa aqui, deixa eu só acessar. Nesse caso, de estar segurança, o senhor indica que tenha, por exemplo, brigadistas, se possível, e bombeiros. Gente, assim, é de fundamental importância, tá? Principalmente, por quê? Porque você vai realizar um acampamento, ok? Se você também é iniciante do processo, tampouco você vai saber o que, na verdade, se é necessário para a execução do acampamento. Então, assim, nesse momento é importante que você se valha, né, tenha aí todas as possibilidades de trabalhar uma boa execução de um acampamento. Então, se você tiver acesso aí a um bombeiro, se você tiver acesso, por exemplo, a um brigadista, como foi colocado aí na pergunta, cara, é de fundamental importância você consultar. A todo tempo e a todo instante, as regras estão mudando e a gente precisa estar antenado, inclusive as legislações, o que isso implicaria na execução de um acampamento. E aí, não se atentando para isso, naquele nada a ver, isso não acontece, eventualmente pode acontecer conosco e aí trazer um dano que vai dificultar o nosso processo daqui para frente. Então, essa pergunta é relevante. Pastor, posso consultar um brigadista? Posso consultar um bombeiro? Posso consultar conselheiros que têm experiência, por exemplo, na arte de acampar? Excelente, excelente. Juntando esses conhecimentos aí, trabalhando essa rede de apoio, o seu acampamento vai ser excelente, tá ok? Então vamos lá. Só para nós caminharmos naquilo que nós vimos até aqui. Primeiro, monta-se as equipes e as frentes de trabalho. Segundo, você vai então para a topografia, reconhecimento do local. Reconhecer o local, entendeu que ali é o local ideal, prossiga com o seu projeto. Entendeu que não é o local ideal, mude de local, não force a barra porque pode ter dificuldade. Terceiro, questão da segurança. Em tudo você priorizar a segurança do menino, a segurança de vocês, tá ok? Para o bom funcionamento aí desse acampamento. Quarto, a seleção de materiais utilizados. Nem todos os materiais serão utilizados para o mesmo local ou para a mesma finalidade de acampamento, como eu falei aqui outrora. Atentem-se a isso. E agora, uma vez feito tudo isso, vocês vão trabalhar o programa em si. Tem que ser bem atrativo para todas as faixas dos embaixadores do rei presentes no acampamento. Tá ok, pessoal? Tendo em vista a diferença de idade dos pré-adolescentes e dos adolescentes. Então, o programa ele tem que ser, sobretudo, uma atração também para o menino. Não adianta, por exemplo, nós levarmos o menino para um acampamento e ficarmos 3 dias ele só com a Bíblia. Não que não vai alcançar o objetivo, mas de modo a atraí-los e fazê-los participantes daquele momento, um acampamento, sobretudo, também é um lugar de recreação. Então, você precisa, líder, trabalhar uma programação, um programa, de modo que atenda tanto aquela faixa dos juniores, atividades mais lúdicas, algo mais desse tipo, e também para os adolescentes, pré-adolescentes, no caso, e também adolescentes. É interessante a participação dos embaixadores nas atividades do próprio acampamento em si, como, por exemplo, na cozinha, na limpeza, na montagem das barracas. No acampamento, não é o conselheiro quem faz tudo. Não são os líderes que fazem tudo, não. Os embaixadores eles participam da limpeza do ambiente, da arrumação, por exemplo, das sustentações das barracas que forem montadas. Eles participam também, por exemplo, na confecção da cozinha. Como vai ser feita essa cozinha? De pedra? Vai ser feita no próprio chão? Eles participam de modo, assim, interagindo com a programação, mas sempre sobre os cuidados, tá, da questão da segurança. Obviamente, você não vai dar um material pérfuro cortante na mão de um junior, tampouco na mão de adolescente. Materiais de cunho específicos, só quem tem a habilidade poderá utilizar. No entanto, esticar uma corda, fazer a limpeza de um espaço, utilizem os meninos, porque uma vez se sentindo participantes, eles vão interagir muito mais e você vai ter um bom rendimento aí na sua atividade. Tá ok? Então, já montei o programa, estabeleci o programa. Mais à frente eu vou falar um pouquinho sobre isso também, tá ok? Eu vou dar um exemplo de um programa para você poder
entender como funciona. Já se tem, então, todo o escopo da organização, ok? E agora, o que eu preciso fazer? O que você precisa fazer? Urgentemente, antes do acampamento acontecer, uma reunião com os responsáveis, tá ok? Essa reunião com os responsáveis vai ser o elo de segurança entre o trabalho que você vai executar e a confiabilidade do responsável em deixar os meninos sob seus cuidados. Isso é algo primordial. Pode parecer desnecessário para alguns. Entretanto, é esse momento que você irá conquistar a confiança dos responsáveis dos meninos. Eu não sei a realidade de vocês aqui, mas se não é uma realidade, certamente será. Você vai receber na sua embaixada, por exemplo, meninos cujos responsáveis não são evangélicos, não pertencem a uma igreja. Na verdade, convidado por outro menino, ele chegou até você, e quando você faz a pergunta, a abordagem, a triagem, você vai saber que os pais não são da igreja, mas que deixam eles participarem. Então, é uma forma de você conectar os responsáveis à legalidade do nosso trabalho enquanto organização Embaixadores do Rei, e também, gente, é uma forma de evangelismo. Quantas famílias foram ganhas para o reino através de um menino que aderiu ao serviço da embaixada, é embaixador do rei e conseguiu trazer, então, os seus responsáveis, e hoje uma família inteira serve ao Senhor em função desse trabalho. Não é um caso, não são dois casos, vários casos eu conheço de realidades como essa. Tá ok? Então, você precisa desse momento, desse dia, por exemplo, passar aos responsáveis tudo o que vai acontecer no acampamento. Como? O local, o dia, os horários, horário de partida, horário de chegada. E aí é importante que você obedeça a essas diretrizes. Se você marca na sexta-feira, por exemplo, 5 da tarde para sair, sai às 8, já quebrou aí um princípio, né? A gente sabe que isso acontece com eventualidades, por exemplo, o ônibus atrasou, a van que ia levar quebrou, a chuva impediu. Eventualidades acontecem, mas o importante é que você seja fiel ao programa que você mesmo estabeleceu, tá ok? Porque isso aí no próximo momento vai resultar em algo positivo para a sua própria direção no próximo acampamento, no próximo evento que você fizer. Então, nesse dia, com os responsáveis, passar o local, passar os dias que os meninos ficarão acampados, horário de partida, horário de retorno, o transporte, como será? Ônibus, van, carro, como que vai ser? Essa informação também é importante. As atividades que serão feitas também no acampamento, isso é importante. Por quê? Gente, um menino com empolgação de menino, ele pode chegar em casa, por exemplo, e falar assim, abre aspas, como que foi lá, meu filho? E o filho responder, mãe, foi muito bom lá, até flexão nós tivemos que fazer. Na cabeça de um responsável que não entende a funcionalidade do acampamento em si, isso pode ganhar uma conotação. Então, é importante que todas as atividades que vocês forem executar, vocês antecipem os responsáveis. Porque pode ser, por exemplo, que numa atividade aeróbica, você tem ali um menino que não possa fazer uma atividade aeróbica por conta de uma comorbidade, um problema de saúde. Então, é nesse momento que você vai identificar. E aí, esse menino que não pode exercer algum tipo de atividade, de correr, de caminhar por longa distância, ele vai ser não segregado do grupo, mas ele vai ser tratado de um modo aí diferenciado para que não se tenha um problema, um agravante maior no acampamento. Beleza? Então, as atividades é importante serem passadas. Por quê? Porque o que é combinado não sai caro. É o que nós falamos aqui como um jargão. Uma outra coisa, passar aos responsáveis qual o objetivo do acampamento. Vocês vão sair com os meninos para acamparem 3, 4, 5 dias, com qual finalidade? Ficar na mata? Então, somente isso? Tem um cunho, tem um objetivo por detrás de tudo isso? É importante ficar claro para os responsáveis. É importante estar muito claro para os responsáveis. O objetivo do acampamento. Normalmente, alguns trabalham tema, divisa, um hino. Se você tiver no teu acampamento um tema do acampamento, sei lá, embaixadores do rei, rumo a alguma coisa. Pronto, é um tema. Estabelecer uma divisa, eu acho que você consegue funilar biblicamente mais a ideia do acampamento, ok? Se for um acampamento por acampamento em si,
eu acho que você divaga muito na objetividade. Mas se você tiver aí um tema a tratar nesse acampamento, crescendo com Cristo, enfim, trabalhar uma divisa, você consegue trazer mais essa questão da responsabilidade espiritual para o curso do acampamento. Uma outra coisa importante a você falar no acampamento é o seguinte, é trazer as experiências anteriores. Eu perguntei aqui e o André me respondeu, não, pastor, eu tenho, alguém respondeu, pastor, eu tenho experiência em acampamento. A sua experiência vai corroborar também para a questão da confiança. Isso é de fundamental importância. De certo, nem eu, nem você entregaria o seu filho para participar de um acampamento sem que, no mínimo, tivesse alguém ali que já tivesse ambientado ou já estivesse ambientado com essa realidade. Dificilmente nós faremos isso. Mas quando você compartilha as experiências que você já participou, que você já promoveu, que você sabe como executar, isso traz aí ainda mais a questão da confiança do responsável para com a entrega do seu menino aos seus cuidados e outras questões. Então, nessa reunião, você precisa traçar toda a objetividade no sentido de deixar muito claro para o responsável de que ele não vai ter problemas em deixar o seu menino ir acampar com você. Tá ok? E aí franquear perguntas. Alguém tem alguma pergunta? E, eventualmente, uma pergunta ou outra acontece. Pode levar casaco? Ele pode levar o iPhone dele? E aí você fala, não, não é recomendável. Ou seja, essa interação também com o responsável, sanando essas questões, também vai potencializar, gente, ainda mais a confiança do responsável em entregar os meninos aí às suas mãos, aos seus cuidados. Alguém deseja falar alguma coisa até aqui, acrescentar? Caso contrário, se vocês quiserem, vocês podem colocar aí no chat e eu vou, à medida que eu visualizar aqui, a gente vai tentar ir responder na medida do possível, tá ok? Só para a gente poder ganhar tempo aqui e avançar na nossa Olá, objetividade. pastor. Quem fala? Guilherme? Guilherme Tinoco, senhor Valente. Ô, Guilherme, Valente. Valente, Ô, senhor. rapaz. Rapaz. Pô, privilégio aqui estar tendo uma palestra com o senhor. Que bom, rapaz. Libera o vídeo aí para eu poder te ver, rapaz. Opa, vou liberar pastor aqui. Minha família tem muitos irmãos, mas eu vou achar um lugar aqui que não tem ninguém correndo. Calma aí. Olá, pastor, Valente, rapaz! Valente, maravilha, Valente. Rapaz! Olha o homem aí. Olha o homem aí, Wellington. Rapaz, estivemos juntos lá no novembro desse ano, não é isso? Lá no Pico dos Valentes, não foi? Privilégio. Graças a Deus, rapaz, Guilherme é o cara, gente. Guilherme é fantástico. Guilherme já é valente avançado, não é isso, Guilherme? Sim, senhor, privilégio. Isso aí, cara. Poxa, bom te ver, bom te ver. Bom ter você aqui, filhão. Fala lá. Que isso. Eu só queria perguntar, assim, em respeito a, tipo assim, o senhor colocou muito bem no que nós como conselheiros temos que nos preparar para as eventualidades. Mas a minha dúvida é, tipo assim, e se vir a acontecer alguma eventualidade? E se algum menino vier a se lesionar? E se algum menino vier a, às vezes, escorregar, quebrar o tornozelo? Como lidar com isso e como comunicar aos pais esse tipo de eventualidade? É a minha dúvida. Muito bem, muito bem. Muito bem. É importante, gente, a gente entender que quando a gente trabalha uma equipe, uma frente de trabalho, numa realidade como essa, contando com todas as eventualidades, você precisa ter, é bom que se tenha, tá? Precisa se ter, não é nem bom que se tenha, tem que se ter pessoas responsáveis a tratar questões como essa, tá? Por exemplo, o menino se lesionou, em alguma atividade ele fraturou a perna e houve ali uma fratura exposta. O que se fazer? Se eu não tenho habilidade em atender essa demanda, certamente dificultará todo o bom andamento dali para frente do acampamento. Então, lembre que eu falei, nós temos que pensar em todas as possibilidades. Certamente você não vai aí elaborar e executar
um acampamento, dadas essas proporções, onde você terá 100% da aprovação do seu projeto no não acontecimento de algumas eventualidades. No entanto, o que o Guilherme levantou é muito importante. Vou fazer um acampamento numa mata fechada. O que pode acontecer nesse ambiente? E se acontecer? E se algo acontece? O que eu vou fazer? Essas perguntas são importantes vocês se fazerem, porque tendo a resposta, ok, o projeto avança. Não tendo a resposta, vocês precisam captar esses recursos aí, esses apoios, levar, se possível, ali um enfermeiro, um técnico de enfermagem, um bombeiro, um brigadista, para dar esse suporte paralelo que você, certamente, por mais que tenha aí promovido o programa do acampamento, não consiga realizar. Tá ok? Essa palavra do Guilherme faz muito sentido nessa nossa conversa. Então, é bom que se tenha sempre alguém responsável para dar esse suporte aos senhores. Por exemplo, o nosso acampamento nacional, que temos ali todo mês, ou todo ano, no mês de janeiro, lá no Sítio do Sossego, em Casimiro de Abreu, no Rio de Janeiro. Nós temos aí, por semana, uma demanda aí de centenas de meninos. Centenas de meninos. De 300 a 500 meninos por semana. Só que lá nós temos uma cabine de enfermagem, nós temos pessoas habilitadas para dar esse suporte. Sempre nós temos baixa. É um que não bebe água, é outro que pega ali uma picada de mosquito e aí incha o braço. Então, nós que estamos na organização, encaminhamos esses meninos e essa frente atende. Então, para isso, é importante que se tenha, assim, sempre em paralelo, uma equipe para dar suporte à boa execução do trabalho que você deseja realizar. Ok, gente? Beleza? Eu tenho aqui, e depois eu vou até disponibilizar, um exemplo de um programa, porque talvez você pense assim, poxa, eu quero fazer um acampamento, mas não sei por onde eu começo, eu sei que vai começar na sexta-feira e vai terminar no domingo. Bom, um programa que começa na sexta-feira e termina no domingo tem que ter aí todo um programa preenchido. Por exemplo, se seu evento vai começar pegando um feriadão, quinta, sexta, sábado, domingo, como executar esse programa de modo a ele ficar preenchido e não ficar gaps, não ficar lacunas ociosas para o menino. Eu costumo pensar e trabalhar da seguinte forma: ociosidade não pode ser uma realidade dentro do acampamento. Eu posso ter um belíssimo programa. No entanto, se eu deixo um gap, um tempo ocioso, um vácuo no programa, eu posso justamente aí perder toda a centralidade e objetividade do programa. Então, por exemplo, vou pegar um feriadão prolongado, quinta, sexta, sábado e domingo. Eu preciso fazer um preenchimento de um programa que atenda todo o curso aí desses dias. Quinta-feira, por exemplo, encontro na igreja 19h30. Vamos partir desse princípio. Eu vou encontrar, então, às 19h30 na igreja, vamos sair da igreja e vamos chegar ao local do acampamento às 21 horas. Olha só, já iniciei um programa. E chegando no local do acampamento, o que eu vou fazer? O que eu vou executar com esses meninos? Qual vai ser o tempo, qual vai ser o horário, por exemplo, do silêncio? Em que momento todos precisarão dormir? Em que momento todos precisarão acordar? E nessa alvorada, o que vai acontecer logo após? Então, gente, todo esse escopo é preciso ser minuciosamente programado. Eu vou aplicar oficinas da minha embaixada, ou melhor, no meu acampamento. Por exemplo, eu quero programar para sexta-feira uma oficina de primeiros socorros. Eu quero programar no mesmo dia, mas na parte da tarde, uma oficina de instrução com nós, aprender a fazer nós, instrução por bússola, enfim, várias oficinas que você pode aplicar, no entanto, dentro de um programa bem desenhado, de modo que nenhuma oficina, ou nenhum programa, ou nenhum horário se sobreponha ao outro e tudo ali aconteça de modo ordeiro. Claro que estamos falando aqui, eventualidades poderão acontecer. Você pode fazer um programa, por exemplo, em que você colocou o almoço lá para meio-dia e o almoço saiu 12h30. Em nada vai dificultar o andamento do acampamento. Só que não se pode ter um momento onde você olhe para os seus pares e vocês falem assim, e agora? Não temos nada para fazer. Momento livre. Não se tem momento livre. O momento que se tem, talvez, no momento livre,
é o momento onde eles vão estar executando algum tipo de tarefa e não deixando disperso no local do acampamento em si. Beleza, pessoal? Então, tem aqui um programa, exemplo, depois eu vou até disponibilizar para o nosso coordenador aí do curso. O Wellington vai depois passar para vocês, tá, Wellington? Só um modelo para eles poderem ter aí uma diretriz na realização do programa. Gente, uma outra coisa. Lembra que eu falei da reunião dos pais? Lembra que eu falei que você tem que deixar tudo alinhado ali com os pais, tudo ajustado, sem ruídos, sem dúvidas? Uma coisa imprescindível nesse dia é a assinatura do termo de autorização. Ah, mas ele é o meu sobrinho. Ah, mas ele é o filho do pastor. Ah, mas ele é conhecido e eu cuido dele desde pequeno como se fosse meu filho. Gente, a autorização é de fundamental importância. Se você, por exemplo, for trafegar em vias aí, municipais, estaduais e federais, se porventura uma autoridade de trânsito, um guarda municipal parar você e aí requerer a autorização por escrito dos pais ou dos responsáveis dos meninos, você não tiver, certamente você vai ser impedido de prosseguir com a tua viagem rumo a esse acampamento. Então, assim, a autorização, ela está aí registrada na lei, por exemplo, 8.069, de 13 de julho de 1990, lá no Estatuto da Criança e do Adolescente, chamado ECA. E aí, no artigo 83, fala assim, olha, nenhuma criança poderá viajar para fora da comarca onde reside, desacompanhada dos responsáveis ou dos pais, sem expressa autorização judicial. Perceba, ele não pode se deslocar da comarca onde ele reside para um outro local qualquer. Ah, vou fazer uma campa dentro na igreja. Tem que ter autorização, de acordo com a lei. Salvo ele tenha aí, por escrito, uma autorização desse pai liberando para esse evento. Parágrafo 1º diz assim, que a autorização não será exigida quando, aí tem aí, a pessoa for de maior, expressamente autorizada pelo pai, pela mãe e pelo responsável. Então, sendo de maior, não tem dificuldade. É de menor? Tem que ter autorização por escrito, tem que ter os dados do responsável, CPF, um telefone para contato. Nessa autorização, você pode anexar também, por exemplo, aquelas questões da saúde. Por exemplo, o menino faz uso de algum remédio? Esse remédio é remédio de uso contínuo, é um remédio que ele usa eventualmente, é uma questão de doença crônica, ele tem alergia a algum tipo de situação, uma eventualidade, qual o tipo sanguíneo desse menino, tudo isso precisa estar anexado a essa autorização, de modo aos responsáveis irem ali ticando e você ter aí o máximo de informação possível acerca da saúde e da vida desse menino. No acampamento nacional, quem já participou sabe que nenhum embaixador pode participar sem ter também ali os seus dados pessoais, as informações importantes sendo apresentadas no ato do check-in do acampamento. Ah, mas eu paguei a inscrição. Isso não te garante participação no acampamento. O pagamento da inscrição, o check-in sendo feito junto com a autorização do pai assinado, ou da mãe, do responsável assinado, com também o preenchimento das informações sobre a saúde do menino, aí sim valida o menino para acampar. Você não pode esquecer disso. E isso é de fundamental importância. Ok? Se alguém falar alguma coisa, podemos avançar. Deixa eu ver aqui no chat. Boa noite. Pensar que todas as eventualidades é extremamente importante. Exatamente. Exatamente. Toda eventualidade é de fundamental importância. E aí, gente, qual é o problema da eventualidade? A gente, às vezes, foca no macro, não é isso? Foca no todo. E aí, justamente as pequenas situações que vão gerar ruídos, desgastes e talvez o não desempenho total daquilo que você deseja realizar. É o que eu costumo falar sempre, ninguém tropeça em montanha. Nós tropeçamos em pedrinhas pequenas que nem vemos no chão. Então, atentem-se, sobretudo,
as eventualidades. Por exemplo, previsão do tempo. No local do acampamento, a previsão do tempo para aquele final de semana é de forte chuva. Você não vai levar o seu menino para esse local se a previsão está deixando aí essas informações. Ah, pastor, mas é uma previsão. Exatamente, a previsão serve para isso, para te antecipar quanto ao que pode acontecer. Então, atentem-se a isso, a questões climáticas, a questões ambientais, que tipo de animais habitam esse ambiente? Animais peçonhentos? Que tipo de vegetação se tem nesse ambiente? Tudo isso é de fundamental importância. Eis aí as eventualidades. Tá ok, gente? Atentem-se a tudo, porque às vezes a gente fala isso e o óbvio parece que tem que ser dito a todo tempo, mas isso aí implica num bom rendimento do seu acampamento. Também tem um exemplo aqui de autorização, eu posso passar para o Hélio e ele passar para vocês também aí depois. Tá bom, gente? Na realização do acampamento, tá? O embaixador deve estar preparado para participar do acampamento. Então, por exemplo, no dia anterior ao acampamento, o menino deu baixa com uma febre. Certamente você não vai levar esse menino para o acampamento. Esse menino contraiu uma virose, está resfriado, está convalescendo de alguma situação. Você não vai pegar esse menino e levá-lo ao acampamento. De certo, vai ter problema para você. Tá? Ele deve estar preparado, gozando de saúde, pleno e bem. O conselheiro deve preparar uma lista padrão de material necessário para que o embaixador não deixe de levar nada e ainda não leve nada de necessário. Então, você precisa fazer uma listagem. O que o seu menino vai levar? Ele vai levar um iPhone para o acampamento? É relevante ele ter um iPhone lá no acampamento dele? Se for, ok, registra. Se não for, isso precisa também estar explícito. Claro, o que ele precisará levar para o acampamento e o que ele não deverá levar para o acampamento. Ok, pessoal? Isso precisa também estar aí registrado na listagem de material que o seu embaixador precisa aí receber e apresentar aos seus responsáveis. Beleza? Exemplo de uma lista padrão. Eu vou aqui elencar para vocês aqui o exemplo de uma lista padrão de acampamento. Arte de acampar, embaixada. Vamos colocar aqui uma data, último final de semana do mês de julho de 2026. Qual o local? Local, sítio do conselheiro Wellington, chácara do conselheiro Wellington. Já temos o local, já temos os dias, já temos tudo direitinho. Estamos tomando as medidas a fim de melhorar e padronizarmos os nossos acampamentos. Serão as seguintes medidas a partir dos embaixadores neste acampamento. E aí, o que ele vai ter que levar? Bíblia? Coloca a Bíblia. Colchonete, vai ser necessário? Barraca. Ele vai levar a barraca ou vocês vão montar uma barraca lá de forma coletiva e todos irão participar dessa mesma barraca? Então, tudo que for a nível de material, que for preciso levar, por exemplo, tem embaixador que é alérgico. Então, repelente. É bom você colocar lanterna. Vai caminhar à noite, vai transitar à noite. Tem que ter uso de lanterna. Roupas adequadas, gente. Roupas para no mínimo 2 dias, tá, de acampamento. Então, para a quantidade de uso de 2 dias. Calça comprida para a caminhada. Exemplo, né, uma calça comprida. Bermuda ou short, uma média de 4, dependendo da demanda. Camisa ou camiseta, uma média de 4 também. Tênis apropriado para caminhada. Posso levar chinelo para o acampamento? Não existe chinelo no acampamento. Então, assim, ele precisa estar calçado adequadamente, pisar numa pedra, num buraco, num galho solto, machucar o pé em algum espinho. Chinelo não é recomendado para acampamento rústico ou para acampamento em mata, em lugar de mata aberta ou fechada. Meia, calçado, coturno, casaco, toalha, lençol, ou seja, esses materiais que você conhece. Materiais de higiene pessoal, desodorante, sabonete, escova de dente, tá, gente? Pasta, escova de cabelo, se ele assim desejar levar, enfim. E materiais auxiliares, prato de plástico, colher, como que vai ser isso aí? Os talheres, copo de plástico, observação, importante, copo ou prato de vidros estão proibidos
a fim de evitarmos problemas, tá ok? Então, tenha cuidado aí, ainda que você insista em levar materiais de vidro, materiais perfuro-cortantes, tenham cuidado aí com relação ao manuseio, porque isso pode trazer problema. Então, o ideal é, para você não ter um problema maior, trabalhar com material plástico que é mais tranquilo aí dentro dessas situações. Alguém falou aqui, deixa eu só voltar aqui no chat, acho interessante uma ficha preenchida com informações de alergias alimentar, alergias e medicamentos, entre outras informações relevantes para a segurança e saúde do embaixador. Ótimas colocações. É isso aí, gente. Tem que ser feito isso. Não tem como fugir dessa realidade. Se não tiver essas informações, dificilmente nós saberemos o que fazer caso alguma coisa aconteça. Eu, por exemplo, nessa minha longa jornada de acampamento, eu já vi muitas coisas acontecerem. De embaixador convulsionar e não se saber previamente que ele convulsionava. Então, assim, justamente pelo fato de não ter sido feita essa triagem anterior. Então, foi resolvido porque tinha alguém ali para intervir, mas, numa eventualidade, a gente sabe que a dificuldade é grande em relação a essa situação. Durante o acampamento, os pais podem visitar os filhos? Gente, olha essa pergunta aqui, hein? Durante o acampamento, os pais podem visitar os filhos? Você precisa pensar no programa com relação à objetividade, ok? E aí, você vai retirar um menino da casa e esse menino vai, como embaixador, participar de um acampamento num local específico. Qual é o problema dessa visitação de paz? O Ayrton Bosch está aqui e não me deixa mentir. A gente tem aí muitas dificuldades quando essa intervenção acontece. Justamente por quê? Porque quando o pai visita um menino, ele deseja ali estar próximo do filho e ver o que ele está acontecendo, e dependendo do modo como o qual ele interprete, ainda que na sua mente, alguma coisa fora daquilo que ele entende como sendo obrigatório o filho fazer ou não, vai haver intervenção. Vai haver uma situação onde você vai precisar, com muita maestria, lidar com o coração do pai que está achando que o filho está sendo ali de alguma forma explorado, ou está varrendo o local do acampamento, em detrimento a outros meninos que estarão ali fazendo a mesma atividade e não tem essa percepção dessa dificuldade que não existe, que só existe no coração e na cabeça do papai que vai lá visitar. Acampamento não é um local próprio para a visitação dos pais. E se isso acontecer, que fique claro que não deve haver nenhuma intervenção. O pai chegar no acampamento e levar um copo de Nescau para o filho. Ou o pai chegar no acampamento e levar o casaco que o filho esqueceu em casa. Não, gente. Não é essa a ideia. Porque qualquer intervenção do pai, da mãe, do responsável, isso vai, de alguma forma, segregar esse menino do restante do grupo. E se isso acontece, você perdeu a objetividade do todo. O acampamento é para tratar todos de forma igualitária. E aí, pode eventualmente depois surgir a seguinte questão: mas por que o pai do fulano foi lá e participou e entregou alguma coisa ao seu filho e o meu pai ou o meu responsável não pôde fazer? Imagine você, se cada um pensar dessa forma. Vai ser um acampamento de pais, responsáveis e embaixadores. E não é essa a ideia. Mas o meu filho, pastor, ele é embaixador e eu sou conselheiro. Eu sou o pai dele. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. No ambiente do acampamento, você vai tratá-lo como embaixador. Não priorizá-lo ou não tratá-lo de forma diferente, porque ele é o teu filho. Muito pelo contrário, use-o como exemplo, para que os demais não se sintam também desprestigiados ali no local do acampamento. Tá bom, gente? Então, espero ter respondido essa questão. Deixa eu ver se temos mais alguma questão aqui a tratar. Não, já. Boa noite. Pensar que tá, isso aqui já respondemos. Vamos avançar. Gente, eu quero aqui agora, são 9h20 e foi me dado até 9h30. Eu quero aqui franquear a palavra aos senhores para que vocês agora participem de forma efetiva, perguntando, interagindo e participando como membros aí dessa nossa conversa. Alguém aqui no grupo, Lucas Daniel, boa noite, pastor.
Lucas Daniel Valente, da Central de Taguatinga aqui. Valente. Pastor, e quanto às irregularidades em relação à inscrição no acampamento ou durante o acampamento, qual a postura deve se tomar? Por exemplo, uma embaixada leva os embaixadores que não foram inscritos previamente, como previsto no regulamento. As vagas já tinham sido preenchidas, ou também a relação ao mau comportamento. Gente, isso aqui é de fundamental importância também. A gente precisa entender o seguinte, que o combinado não sai caro. E aí, sempre que alguém quiser usar a prerrogativa da exceção ao seu favor, ele vai utilizar. Mas o contrário também acontece. Então, por exemplo, se você abrir uma exceção para um, você quebrou a regra. Se a regra é fazer a inscrição até o dia 15, no dia 16, 17, 18, já trata-se de uma outra forma. Por quê? Porque todos fizeram até o dia 15. Ah, pastor, mas tem uma vaga no carro, dá para levar o menino. Se você negocia isso, se você negocia um ponto, você vai precisar negociar também outros pontos. E outra, isso é importante porque a gente precisa criar na embaixada, nos meninos, o senso de responsabilidade. Lembra que eu falei que vocês vão trabalhar com prazo no programa? Então, quando vocês calcularem o programa, o evento em si, vocês vão estabelecer dentro do regulamento um prazo de inscrição. Inscrição até o dia 15 do mês X. Esse prazo precisa ser obedecido. Claro que eventualidades podem acontecer. Por exemplo, o menino estava internado, doente, alguma coisa aconteceu, a família é uma família carente, e aí você consegue trabalhar dentro dessa esfera no sentido de possibilitar abrir essa exceção, que de fato é uma exceção, para esse menino participar, aí sim, aí é válido. Você tem que filtrar muito bem para que você não abra exceções que você vai ter dificuldade lá na frente de não ter que abrir outras exceções e perder, então, o modus operandi daquilo que você estabeleceu no ou para o acampamento.